Ai, eu esperando aqui. Cara, tô animado pra fazer isso aqui hoje, hein? Animado e nervoso. Acho que seria melhor se eu tivesse trazido um uísque aqui, conversar, né? Bom, a Mas gente bora já começar. fala sobre isso, sobre essa questão do uísque, mas hoje a gente vai trazer um ponto que é diferente de você aí de casa. Vamos pensar assim: nosso convidado me falou que ele constrói apps com margem, recorrência e equity. E a gente vai entender nesse ritmo o que que ele faz e fez de diferente para não só para ele chegar onde ele está, mas para ele manter tanto essa recorrência em aplicativos quanto na vida dele. Matheus, fala para mim, seja bem-vindo, Matheus Rocha. Então, essa questão da bebida, me conta mais um pouquinho de você e aí a gente já entra Boa. nesse assunto. Bom, meu nome é Matheus Rocha, eu sou empresário, né? Trabalho dentro da internet, construo aplicativos, que nem se falou, com margem, recorrência e equity. E, pô, sou uma pessoa normal, como todo mundo, sou preguiçoso, procrastinador também, bebo desde os meus 14 anos. Eu bebo todo tipo de bebida, caipirinha, uísque, tudo. Então, vim aqui pra gente conversar melhor, se entender um pouco mais. E é isso, estou preparado para tudo. Perfeito. Só o metanol que não Só o foi metanol. essa semana. Homem que tem medo de metanol. Homem que tem medo de etanol. Mas, cara, fala pra mim, a gente precisa beber o tempo inteiro? Como que você é com essa questão de bebida? Sempre pra quebrar o gelo a gente precisa beber? Como que funciona? Então, a bebida para mim, dentro da minha vida, sempre teve um papel bastante confraternizativo, não sei se é essa Tá palavra, certo, tá tá certo. certo? De confraternizar. Então, toda vez que eu tô feliz, eu tendo a associar isso com bebida também. Pô, eu saio com alguém, eu bebo, eu comemoro, eu bebo, terminei um puta dia top do trabalho, eu vou beber. Então, eu tenho esse tipo de relação, né? Eu saindo daqui, eu vou para um restaurante, eu vou beber. Então é mais ou menos assim. Eu não sei se isso é ruim, porque assim, nunca me trouxe prejuízo em nenhum dos pontos. Nunca fui uma pessoa chata, sabe aquelas pessoas chatas Sei. que bebe e fica insuportável? Eu já conheci Aquele cara que vários. cutuca, Não, que... já conheci vários, mas eu nunca dei problema. Então eu uso a bebida mais nesse tipo de coisa. Nesse sentido. E você não acha que isso banaliza, de certa forma, o uso da bebida na sua vida? Ele fica. Tem coisas que a gente pode, por exemplo, tornar comum. Mas será que é normal? Vamos trabalhar uma ideia que é assim: não existe certo e errado aqui, nem pra mim, nem pra você, nem pro telespectador que tá em casa. Existe consciência limpa. Não vai exagerar também. Uhum. Não vai falar que tá de consciência limpa porque machucou alguém aí na rua. Mas falando sobre essa questão ainda de defeitos, eu acho muito importante realçar, né? O banalizar também é tornar você um pedestal. As pessoas acreditam que o milionário, ele é uma pessoa que ele tá um pouco acima da realidade. Ele é um cara que ele não erra, ele é um cara que ele faz tudo perfeito, ele é um cara que ele tem muito mais além, às vezes, do cara que tá assistindo a gente. E você acha que é assim? Você acha que a gente banalizou essa ideia do crescer, do beber, do ser diferente? Como que é isso pra você? Então, eu, eu acredito que a questão da bebida e a questão de diversos outros hábitos, eles têm muito a ver com o passado, né? Tipo, do jeito que você via as coisas quando você era menor. Então, quando eu era criança, toda vez que eu via alguém num restaurante, curtindo, tendo um momento de confraternização, eu via as pessoas bebendo. Então, eu Uhum. associei isso e cresci dessa forma. Comecei muito novo também. E sobre a questão de, uma pessoa tem muito dinheiro, ela é diferente, eu te falo que é completamente ao contrário, na verdade. Todas as melhores pessoas que eu conheci, as pessoas mais inteligentes, geniais e que, consequentemente, têm bastante dinheiro também, elas são mais iguais com a gente do que a gente imagina. Tipo assim, assim, eu tô num patamar de vida ok, legal, mas eu já conheci, por exemplo, bilionários. Sim. E às vezes eu conheço o cara, você vai achar que o cara é completamente diferente, mas na verdade ele é tão humano quanto você, tipo assim, uma pessoa
completamente igual, com os mesmos problemas. O cara, ele é preguiçoso também, ele bebe também. Sim. Às vezes tem alguns que usam droga, entendeu? Então, tipo assim, são pessoas normais, digamos assim, né? Então, acredito que seja mais ou menos nessa linha, né? Perfeito. E assim, na real, tudo que tem a ver com a questão do passado, a gente vai pegar uma referência, né? Se a gente for parar para pensar nessa questão do álcool, muitas pessoas acreditam que ele está atrelado com a paternidade. Vou te dar um exemplo, tanto para você quanto para quem está assistindo a gente. É por isso que muitos tratamentos que acontecem em igrejas, aqueles alcoólicos anônimos, eles te voltam para a fé. Qual que é o senso maior de paternidade que a gente tem na vida? Muitas vezes é pai no céu, pai na terra, o pai que criou. E aí essas referências do passado, elas vão moldando a nossa fé no mundo e a nossa fé na gente. Muitas vezes, quando a gente perde a fé no mundo e a gente começa a beber, tá muito atrelado à nossa fé pessoal também. E eu lembro da gente conversando um pouco, você me disse que foi um cara ateu na Uhum. adolescência e bebe desde os 14. Você acha que esse ápice de bebida talvez não esteja atrelado a esse passado, onde a gente vê um desligamento tanto da sua fé familiar, das pessoas que estão ao seu redor, quanto de si mesmo? Como que era a sua autoestima nessa época? Caramba, forte. É verdade. Tipo, coincidentemente, eu comecei a beber quando eu, em teoria, virei ateu, né? Então pode ter muito a ver com essa radicalização, essa falta de fé, e aí, vou beber aqui, aí você está de um lado, porque eu fui criado num lar cristão que era muito forte. Eu ia todo domingo para a igreja, é, tinham regras, tipo, Muito muito incisivas. regras incisivas ali e tal. E quando eu falei assim, eu acho que isso aqui não faz sentido, eu meio que me joguei para o outro lado, né? E faz sentido sim o que você falou O de 880, o né? 880, né? Eu sempre fui uma pessoa muito 880, do tipo, eu zoava muito, bebia muito, aí, poxa, me casei, eu parei de beber, comecei a treinar, entendeu? Então eu sempre tive esse 880, ou eu sou muito intenso aqui, ou eu sou muito frio, né? Perfeito. E assim, também está muito atrelado ao ponto de que a gente também veio conversando sobre você ter sido uma criança que teve que se virar muito cedo, né? Uhum. E essas regras impostas para você desde cedo, essa questão até um pouco sufocante, né? Vai, se vira, faz o seu jeito. Você acha que isso teve um pouco a ver com o fato de você ter que ser um pouco mais 880, por exemplo? Vamos supor, se vira, deixa ver os problemas, faz o seu jeito, e aí quando a gente vê uma imposição da igreja, da mãe, do pai, a gente acaba se sentindo pressionado? Como que funciona a pressão para você? Eu sempre senti que eu tinha que ser extremamente decisivo. E decidido também, né? Uhum. Decisivo e decidido. Então, tudo que eu fui fazer, eu sempre fui com 100% da minha energia. Então, acredito que sim. E até hoje você acredita que você gasta 100% dessa energia? Por exemplo, você falou que é um cara 880. Uhum. Hoje, o que que você acredita que você se doa 100%? Me dou 100% ao meu trabalho e à minha família. 100%. 110%, na verdade. 110%, assim. Meu trabalho e família é 180% do meu tempo, com certeza. E onde você acha que encaixa essa preguiça e essa procrastinação? Onde você sente que você procrastina mais, tem mais preguiça, por exemplo? Eu pude perceber que você é um cara mais inquieto, mexe muito o pé, mexe muito a mão. Uhum. Onde é Tipo, essa? extremamente ansioso, né? Exato. Onde encaixa isso? A preguiça, você fala, né? Isso. Eu tenho muita preguiça de tarefas simples. Por exemplo, eu tenho que pagar um boleto. Eu deixo para a última hora, eu deixo para a data de vencimento, às vezes para 7 horas da noite, eu vou pagar o boleto. Tipo, desnecessariamente, eu poderia ter agendado o boleto, mas a tarefa é tão simples que ela me incomoda, me dá preguiça.
Às vezes eu tenho que resolver alguma coisa, eu deixo para amanhã. Não vou resolver isso agora. Por exemplo, eu tenho que fazer um fluxo de um aplicativo que eu estou lançando, né? Um aplicativo de criação de conteúdo. Eu tenho que fazer esse fluxo e esse fluxo tem que ser feito por mim. Só que eu já tô há uma semana sem fazer, entendeu? Porque eu vou fazendo outras coisas, eu falo assim, não vou fazer isso agora. Eu sou preguiçoso nesse sentido, sabe? Às vezes uma tarefa muito simples, às vezes uma tarefa que eu sei que vai exigir muito do meu, da Do minha meu forma de tempo. pensar, do meu tempo, e eu acabo deixando para depois. Então é mais nesse sentido que a preguiça, ela entra dentro de uma pessoa ansiosa que tá fazendo, em teoria, fazendo tudo todo o tempo, né? E assim, essa questão da procrastinação é legal, porque a maioria das pessoas acreditam que a procrastinação, ela é o problema principal. Vamos supor, você me trouxe a procrastinação e a preguiça. Mas elas são sintomas. Eu gosto de falar que elas são sintomas, porque na realidade, a preguiça e a procrastinação, elas são como um limbo de coisas que a gente não soube nomear ainda, que ficaram obstruídas no seu psicológico e automaticamente seu cérebro falou: "Cara, eu não sei o que é, então eu não vou mexer". Por quê? Assim a gente continua onde está, continua o que estava fazendo, e pelo menos o cérebro sabe fazer isso. A procrastinação nada mais é do que o momento em que eu travei, porque por mais que seja simples, eu prefiro colocar meu tempo em coisas que exijam mais da minha atenção. E aí, o que que você acha que exige mais a sua atenção? Quais são os problemas complicados que você gosta de resolver? Então, dentro do meu trabalho, eu lido bastante com pessoas, né? Tanto é que meu horário final do dia, assim, de uso de celular, eu não uso rede social, mas o meu horário de uso de celular é tipo 5 horas de WhatsApp. Então é 5 horas mandando um áudio, 5 horas conversando, 5 horas falando assim, não, tem que fazer assim, tem que fazer assado, eu quero que seja feito assim, converse com um, converse com o outro. Então, isso lida mais com o meu tempo, no sentido de eu parar e pensar assim, não é tipo uma tarefa pontual, esse é o ponto, né? Quando você começa a empreender, você começa a entender que é muito mais simples e fácil. E você vai crescer muito mais se você souber conectar uma pessoa X com a pessoa Y do que se você tentar fazer o que a pessoa X e o que a pessoa Y faz. Então, o que demanda mais o meu tempo é essa gestão de pessoas e networking também. Então, eu gerindo pessoas e me posicionando bem nos lugares que eu me posiciono, eu marco bastante reunião, eu marco bastante áreas de networking, por exemplo, vou jogar tênis, vou andar de wake. Às Sim. vezes eu tô, tipo, fazendo um esporte, mas no meio desse esporte eu tô conversando com uma pessoa que vai se tornar minha cliente daqui a um tempo. Ou vai ser minha sócia, entendeu? Então eu tenho vários sócios que andam de wake comigo. Então é isso que toma meu tempo, é um olhar mais estratégico, esse tipo de coisa contínua, que às vezes eu tenho que, para fazer uma tarefa pontual, e é por isso que eu evito muito as tarefas pontuais, Sim. para fazer essas tarefas pontuais eu tenho que deixar meu celular aqui em modo avião, eu não posso fazer reunião nenhuma, eu não posso, em teoria, resolver nada, e eu tenho que focar única e exclusivamente naquela tarefa. Se não rouba a sua atenção, senão a gente Exato. Senão entende. eu não. Você não acha que isso também é um pouco de excesso de estratégia, por exemplo? Você é um cara mais delicado quando a gente fala de uma questão de detalhes, né? Você gosta dos detalhes, gosta de saber o que vai acontecer. Se a gente pensar que você vai se doar 110% e ter esse excesso de estratégia ao longo dos anos, se a gente for pensar que você está sempre se exigindo e tudo mais, você tem alguma dificuldade, por exemplo, para pegar no sono? Para conseguir acordar? Como que funcionam as coisas básicas da sua rotina? Eu tenho muito problema para dormir. Tipo, toda vez que eu vou dormir, eu demoro entre 1 e 2 horas, depende do dia, se eu não bebo. Se eu não bebo. Entre 1 e 2 horas eu demoro para pegar no sono ali, porque é justamente quando tem esse desligamento do mundo real, né? Eu tenho que desligar meu celular, tenho que colocar meu celular do lado, eu tenho que
desligar as luzes, aí minha cabeça começa a fritar. Eu começo a pensar um monte de coisa. Muita coisa. Às vezes vem uma coisa genial à noite, antes de dormir, e muitas das vezes esse tipo de coisa genial, às vezes me coloca em vantagem de outras pessoas, mas eu tendo a ter dificuldade para dormir toda vez que eu tento, né? E para Perfeito. acordar também, tipo assim, eu tenho vários mecanismos que eu uso para acordar, que se eu não usar esses mecanismos, eu durmo assim 12 horas. 12 horas seguidas. E olha só que interessante também. Na real, o nosso corpo, ele tá sempre 5 horas à nossa frente. Então, se eu te estressar aqui agora, você vai ficar irritado por 5 horas seguidas, que é o tempo hábil do seu corpo processar a adrenalina, você parar de tremer, o cortisol e você processar o que aconteceu. Por isso que tem muita gente que apanha na base do soco porque irritou alguém, que é 5 horas para aquilo passar e aí a pessoa persegue até chegar lá e bati. Por que que isso acontece? Vamos supor que você se estimulou o dia inteiro. Se você se estimula o dia inteiro e você tá o tempo todo ali naquele frenesi, então eu tô ligado, eu tô pensando, eu tô fazendo, o seu cérebro precisa dessas 5 horas para ele fazer o processo da noite, por isso que a gente para de trabalhar 5 às 6, porque das 6 às 7 você relaxa, você come, você faz o exercício, você tem a disparada de dopamina, né? E aí é onde você deita e você relaxa. A quinta hora é onde você já produziu todo aquele processo de descanso. E aí é onde o 880 ele pega a gente. Ou a gente tá capotado, e é onde a bebida também pega esse ponto que foi onde você acabou naturalizando para você, que é o único momento onde você desliga, de fato. Por isso se tornou algo cada vez mais, como você disse, né, de confraternização. É isso? Uhum. Foi que nem eu falei pra você. Em dias normais, eu sou uma pessoa controlada. Eu evito ficar bebendo todo dia. Em dias normais, eu tendo a demorar pra dormir. Em dia que eu tô sem saco pra demorar pra dormir, eu bebo um pouco, entendeu? Aí eu bebo, tipo, um copinho de uísque, aí eu durmo Bem, rápido. Não diria dormir bem, né? Mas eu durmo rápido, assim, meia hora eu durmo, entendeu? perfeito. E se a gente for parar para pensar nos próximos 10, 15 anos, você continuando nesse mesmo ritmo, você vai consecutivamente conquistar as coisas financeiras que você almeja, mas como você acha que vai estar o teu emocional e o teu psicológico? Como você acha que você vai estar dormindo, comendo e progredindo emocionalmente daqui 15 anos nesse mesmo ritmo? Eu acho que como empresário, o empresário ele sempre tá pensando no dia de hoje, né? Eu não consigo nem imaginar como que eu vou estar, e pra mim nem me importa, né? Como que eu vou estar daqui a 10, 15 anos. Eu penso só no objetivo final, no que eu vou conseguir alcançar e tudo mais. E em questão emocional, assim, eu acredito que eu vou estar bem. Perfeito. Se a gente for parar para deixar você parado nos próximos 2 meses, vamos supor que são próximos 2 meses que você precisa tirar de descanso, você não vai poder fazer nada mexendo com o trabalho necessariamente. Como que você acha que você ficaria? Ah, eu já tive uma experiência dessa parecida tipo assim, eu fico muito Inquieto. inquieto. Tipo assim, eu não consigo ficar longos períodos sem pensar necessariamente em trabalho. Então eu procuro alguma coisa pra fazer relacionada a trabalho, entendeu? Tipo, Uhum. na época da pandemia foi quando isso aconteceu, né? Tudo fisicamente fechou. E aí não tinha mais aquele trabalho que você ia até o escritório. Então, em teoria, a gente tava sem ter o que fazer. Sim. Mas aí eu fui arranjando coisas pra fazer dentro da internet, entendeu? Então, tipo, gravar vídeo, aí aprender a fazer trade, eu comecei a entender sobre investimento, sobre como investir em petróleo, investir em dólar, investir... Então, eu comecei a, a colocar essa atenção em outro lugar. Se não existir aquele caminho, eu vou criar outro. Crio outro, entendeu? Então, eu acredito que se eu ficasse trancado numa fazenda, eu ia começar a capinar, entendeu? Tipo, sei lá, ia ficar meio... Pegar o que tá acontecendo e transformar, pelo Sim, menos, né? sim, sim.
E você teve alguma referência além. Vamos tirar a mãe, né? A mãe sempre é referência. Muitas partes das vezes a mãe é a referência pra gente. Mas você teve alguma referência nesse quesito de trabalho, de dinheiro, que você sente que te ajudou a moldar essa personalidade que você tem hoje? Sim, totalmente. Foi meu pai, né? Eu não sei se eu já te contei, mas meu pai ele me treinou do zero até aqui onde eu tô. Ele me treinou como ele foi praticamente meu coach. Então, essa referência de trabalho e essa forma como eu enxergo as coisas e o meu objetivo de vida tem muito a ver com, de novo, eu criança vendo meu pai trabalhando pra caramba, porque quando eu nasci, meu pai era motoboy. Então, ele não tinha condições, ele tinha medo de, sei lá, não conseguir fazer escola, entendeu? Ele tinha medo de eu não conseguir fazer uma faculdade. Uhum. E de lá pra cá ele trabalhou muito, assim, eu via meu pai trabalhando o tempo inteiro. E se ele não estava trabalhando, ele estava conversando sobre trabalho, Entendi. entendeu? E tudo isso eu fui replicando. E ele foi ascendendo de vida também, tanto é que hoje ele é empresário, ele tem empresas, né? E eu fui entendendo que isso dá certo, entendeu? Que você colhe frutos, as pessoas te respeitam também por conta disso. Então, é complicado, porque a gente vai falar hoje do mundo real, assim, você pode ser uma pessoa ótima como, como pessoa, mas as pessoas te respeitam muito mais quando você tem resultado financeiro. Não precisava ser assim, mas é verdade. É verdade. Então, quando você tem um carro diferente, as pessoas te olham diferente. Quando você tem uma casa diferente, as pessoas te olham diferente. Quando eu vou para certo lugar com um carro, as pessoas me tratam de uma forma. Quando eu vou com um carro esportivo, as pessoas me tratam de outro. Porque o ser humano é assim. Ele tende a respeitar quem tem mais dinheiro. E se eles tendem a respeitar quem tem mais dinheiro, por que eu não vou correr atrás de fazer muito dinheiro para ser mais respeitado pelas outras pessoas? Perfeito. Então, mais isso, é esse tipo de referência do, do meu pai, de como ele fazia as coisas, e também a questão de eu ver ele e sentir ele sendo respeitado pelas outras pessoas por conta de resultados, né? E eu falava assim, não, pô, eu quero isso pra mim também. E você sente em algum momento que você não foi respeitado? Tem algum momento que você olha e você fala, nossa, eu preciso ter respeito nesse lugar. Nossa, o tempo todo. De falar assim, eu fico. Eu tenho essa neura de respeito. O tempo todo eu me sinto desrespeitado. Uhum. Assim, e eu não sei se isso é uma coisa só minha ou se é padrão em várias pessoas que jogam esse mesmo jogo que eu. Mas eu, a todo momento, tô aqui. Quem tá me desrespeitando, entendeu? Tipo, eu sento numa roda e aí, dependendo do que uma pessoa fala pra mim, eu pego. Porque eu estudei bastante sobre isso, né? Sobre você vai construindo alguma A coisa, você linguagem estuda, corporal, muitas vezes. PNL, o Isso. jeito que a pessoa se expressa. Às vezes a pessoa fala uma palavra, eu entendo que ela não me respeita. Eu falo assim, eu ainda não ocupei o espaço De respeito de dela. respeito dentro da cabeça dessa pessoa, então eu preciso trabalhar para que isso mude. Então, às vezes, quando eu tô conversando com alguma pessoa importante, tá tudo aqui arquitetado. Eu tô conversando, tudo calculado, assim, entre aspas. E eu fico fazendo esse traqueamento de respeito a todo momento. Tipo, em que lugar eu tô dentro da cabeça dessa pessoa? Porque dependendo do lugar, tudo que eu falar pra ela vai ser caro. Uhum. Tipo, hoje eu fecho contrato de R$ 100.000, por exemplo. Sim, Dependendo do lugar que você tá dentro da cabeça de uma pessoa, você nunca vai fechar um contrato de R$ 100.000. E eu preciso ter esse feeling pra conseguir negociar esse tipo de coisa. Entendeu? Então eu entendo. sempre sou uma pessoa que fico alerta o tempo todo nessa questão de respeito. Porque respeito é muito importante, respeito é dinheiro. Concordo. E se a pessoa não te respeita, quais são as ferramentas que você mais utiliza para que ela consiga te respeitar? Qual é o passo que você segue na sua cabeça? Claro que hoje deve ser natural, né? Tem algumas coisas que a Uhum. gente acaba naturalizando. É igual quando a gente está aprendendo a dirigir carro. No início a gente fica um pouco alerta, porque, putz, eu Uhum. preciso trocar de marcha, eu preciso pegar isso aqui, isso aqui. Ou, no meu caso, nossa, minha primeira terapia, como que eu vou dar essa primeira terapia? Hoje já é mais automático, mas quando você precisou automatizar, e hoje,
quais são os passos que você segue quando alguém precisa respeitar você? Eu acho que tem muito isso, né? Hoje eu faço de uma forma tão natural que até eu preciso lembrar. Porque é como se eu estivesse andando de bicicleta, né? Já tá Eu automático. converso com as pessoas e eu lido com uma situação aqui, outra situação ali, de uma forma automática que eu automatizei, assim, tudo. Agora, se eu tiver que pensar, é o seguinte, eu sou uma pessoa que já tem resultado por si só e isso já, na maioria das pessoas, já compra um respeito Natural. automaticamente, natural. Mas as pessoas que eu percebo que não me respeitam, eu tento entender o que na cabeça dela é uma figura de respeito. Para algumas pessoas, não importa você ter dinheiro. E são essas pessoas mais difíceis de você conseguir o respeito. Mas importa você ser bem estruturado familiarmente. Então, você respeitar a sua esposa importa, você pensar na sua família importa, e ele vai te respeitar por conta disso. Tem pessoa que não vai te respeitar nunca. Não importa o que você tenha, não importa como você fale, ela não vai te respeitar, porque o lugar de defesa que ela colocou dentro da cabeça dela é isso, Entendi. de eu ficar aqui e eu não respeito ninguém. Uhum. Então é muito complicado e você precisa entender e conhecer a pessoa, meio que se aprofundar naquela pessoa ali para entender o que para ela faz sentido quando a gente fala de respeito. Aquela pessoa respeita quem? E se ela respeita quem, essa pessoa tem um quê de forte? Né? Tem pessoa que respeita o Elon Musk, Sim. mas porque ele tem muito dinheiro, entendeu? Tem pessoa que vai respeitar um pai de família que, cara, é CLT, ganha 3 mil reais por mês, a pessoa respeita. Então, o lugar de respeito dentro da cabeça dela é aquele. Então, os valores dela dependem. Tudo isso importa. Então, Uhum. quando eu vou analisar alguma pessoa e eu vou entender de fato o que ela... como que eu conquisto esse lugar dentro da cabeça dela para fechar um contrato, para fazer negócio, para ser sócio, isso importa também. Uhum. Eu sempre observo o que para ela é algo de respeito. O suprassumo dela também, Isso. né? E aí eu ataco nesse lado. Teve alguma vez que você precisou entender um campo de respeito que não era da tua ética e da tua moral? Pô, já conheci gente que faz 1 milhão por dia e o mercado meio ruim, em teoria. E para aquela pessoa, uma pessoa de respeito seria uma pessoa que faz o mesmo tanto de dinheiro que ela. Uhum. Então, 1 milhão por dia, se for fazer a conta, dá 30 milhões por mês, que por ano dá 360 milhões. Uhum. É um dinheiro absurdo. Sim. Naquele momento, a única forma de eu atingir pelo menos perto desse nível de faturamento, esse nível de dinheiro, seria fazendo alguma coisa errada, entendeu? Seria passando por cima de ética e moral. Uhum. E aí eu decidi por não ser respeitado. Eu acabei não fazendo nada do tipo, né? Para você, a sua ética e a sua moral, ela tá acima. Com certeza, não tenho dúvida. Não tenho Perfeito. dúvida. Porque quando você tem um propósito acima de você, tudo isso encaixa. Eu sempre tive vontade de ser bilionário um dia. E um bilionário. Tem pessoa que acredita ao contrário, né? Mas um bilionário não vai, sei lá, mexer com droga. Uhum. Ele não vai mexer com um mercado que não existe. Ele vai criar uma rede social, entendeu? Tipo, ele vai criar uma marca de roupa, que nem a LVMH, é de luxo e tal. Não que não existam bilionários que façam coisas erradas. Que sai da ética Eu e da acho moral. que existem, sim. Mas pela maioria, e os bilionários que eu respeito, eles construíram a sua carreira e chegaram no lugar onde chegaram, criando coisas no mercado tradicional. Perfeito. O dono da Amazon, Uhum. né? Ele criou um marketplace. Uma solução. Ele criou um marketplace, Sim. né? Mark Zuckerberg criou um aplicativo, rede social, acertou o timing, né? De uma rede social. O Bernard
ele criou uma marca de luxo, um ecossistema luxuoso, né? LVMH, ele criou a Louis Vuitton, Tiffany. Criou não, né? Vai comprando, né? As Vai outras comprando empresas. nos lugares. Então, um mercado muito mais tradicional. Então, eu sempre tive esse tipo de ponto. E quando você tem esse propósito, essa linha de raciocínio, você entende que se você sujar sua imagem e seu nome agora, lá no futuro, você não vai ser o cara. Vamos supor que eu crie algo extraordinário. Mas há 2 anos atrás eu estava envolvido em um mercado errado. As pessoas vão olhar e falar: ó, olha ali. Ele só tá ali naquele lugar porque Ele ele fez. mexeu com alguma coisa errada. Então é esse tipo de coisa que eu evito. Perfeito. 2 pontos para você. Você acha que existe, então, repercussão ruim? Estourar de um jeito ruim? Com certeza. Com certeza. Inclusive, tem uma lei de um livro de 48 Leis do Poder. É muito Sim. interessante. Uma das leis é proteja a sua reputação a todo custo. E eu acredito que a reputação, ela é nada mais, nada menos do que o que ficou marcado, né? O que ficou marcado quando as pessoas te conhecem. E isso, quando ela vai para um nível escalado, as pessoas começam a te olhar de uma forma que você não gostaria que olhasse, e isso te Isso. atrapalha. Isso você vai deixar de construir algumas coisas a depender da sua reputação. Então, quem não conhece aquela pessoa que engana todo mundo? A pessoa engana todo mundo, ela construiu, ficou marcado nas costas dela que ela engana todo mundo. Vamos É pegar a um cara. reputação da Isso. pessoa. Tipo do tigrinho. Tipo do tigrinho. É, o cara É do a tigrinho. reputação da pessoa. Então, quem que vai se tornar sócia dessa pessoa? Perfeito. Por conta da reputação. Entendeu? Então, a reputação, ela atrapalha com certeza. E a segunda pergunta é: a gente falou de você intencionalmente interagir com pessoas, mas existe algum tipo de pessoa, vamos falar tipo de pessoa com ética e moral específica, que você não permite se aproximar de você, dos seus negócios ou da sua família? Hum, É, eu acho que em relação a negócios, eu converso com todo mundo. Não tenho esse problema. Converso com todo mundo. Agora, em relação à família, eu presto muito mais atenção. Uhum. Então, tipo, eu não levo qualquer pessoa pra minha casa. Eu não mostro meu endereço pra qualquer pessoa. Eu não confraternizo de uma forma íntima com qualquer pessoa, né? E quando eu falo íntimo, eu tô me referindo assim, várias coisas, todo mundo sabe que é para networking. Sim, Então você vai para um restaurante, é networking, mas é diferente quando você leva alguém para o restaurante na amizade. exato. É íntimo. É íntimo. Eu acho que as pessoas, elas têm uma dificuldade, por exemplo, de analisar o íntimo. Existem camadas do nosso psicológico, por exemplo. E eu acho que isso é algo que você entende bem. E aí a gente já vai falar mais de qualidades agora, fora dos defeitos, né? Mas é importante, por exemplo, para você que vai começar a analisar a tua vida, pense o seguinte: você vai ter 3 níveis de pessoas na sua vida. Você tem as pessoas rasas, e aí é quando você analisa, não é que a pessoa é rasa em si, mas ela é uma pessoa rasa na tua vida. Então vamos supor, numa conversa rasa, eu analiso num quesito e de escopo psicodinâmico, né? Que é o escopo que a pessoa vive no mundinho dela. Vamos analisar que a gente acabou de se conhecer. E aí eu tô reclamando de tudo. Eu sou a pessoa que o vento pairou, eu tô, nossa, que horrível. Se assim eu sou rasa, né? No raso eu já reclamo de tudo. Então, imagine no meu íntimo. Isso é uma análise que a pessoa que tá de fora, ela tem que fazer para analisar as pessoas que vão entrar na vida dela. Então, vamos supor, quando a gente tem um escopo de uma pessoa que ela é superficial na tua vida, ela não é íntima ainda, e ela já não bate com os seus valores ali, é onde você não permite que ela passe por um intermédio.
Porque o intermediário é o quê? Eu converso com essa pessoa agora no meu dia a dia. Eu não Uhum. encontro ela nos lugares mais. Eu chamo ela para bater um papo, eu convido ela para ela ir num rolê comigo. Eu convido ela para tomar um vinho em casa, muitas vezes. Eu converso sobre as coisas do dia a dia, mas não sobre os meus problemas. Quando a pessoa, ela, de forma superficial, ela se prova ter ética e moral suficiente na tua visão, e é isso que a pessoa que está assistindo a gente, ela vai ter que entender que ela precisa ter uma visão estruturada, uma ética e moral estruturada para ela abraçar isso, que é isso que a gente está conversando. A pessoa, no campo médio da vida dela, passando para isso, ela vai ter que criar uma confiança para acessar da sua intimidade também. Que aí entra o ponto que você falou. Inconscientemente, você faz isso. Eu acho isso ótimo. E eu acho que isso é um ponto de qualidade. Porque aí, quando a pessoa está no seu íntimo, ela já passou por 2 tipos de prova. A prova de você ver como ela é no raso. Quando ela não tem assunto para falar com você, quando ela tem que puxar assunto com você, quando ela tem que provar a confiança, provar o respeito. Uhum. Ela prova do jeito ético e moral ou ela prova porque ela comprou o teu respeito? Sabe? Você vai analisando esses pontos. Do médio ao íntimo, é a pessoa que vai participar, por exemplo, dos seus problemas às vezes. Você vai lá, você vai conversar com ela e você vai falar: putz, essa semana aconteceu isso. Putz, eu quero conquistar isso. Como você faria isso? Aí é quando a pessoa já virou íntima. E normalmente a gente tem uma liquidez das pessoas hoje, né? Eu percebo uma dificuldade. E aí o pessoal que tá em casa vai saber falar também. Você já sentiu uma dificuldade muito grande para fazer conexões com as pessoas atualmente? Não, não. Eu sempre fui uma pessoa que me conectei muito facilmente com as pessoas. Óbvio, do jeito que você falou, eu achei muito interessante, né? Quando a pessoa ela é agressiva com você e você acabou de conhecer a pessoa, imagina como que ela deve ser No com íntimo, as né? pessoas íntimas dela. É que nem aquele casal, quando você conhece o casal, ele tá brigando com vocês ali em público. Imagina como deve ser no particular. Perfeito. Então, esse tipo de análise, ela é muito forte, né? Das pessoas que você vai trazer para um nível maior e de você se aproximar mais daquela pessoa e das pessoas que você não pode trazer para um nível maior, porque vai piorar, né? Perfeito. E eu sempre tive esse filtro. Eu não levo qualquer pessoa, que nem eu te falei, para o meu ciclo íntimo, daquele tipo de pessoa que você abraça e fala assim, não, pode contar os seus problemas, né? Porque no meio empresarial, meio que ninguém tem problema. Quem Uhum. faz networking sabe como que isso funciona. Ninguém tá falido, ninguém tem dívida, tá todo mundo perfeito. Mas quando você vai para o lado íntimo e conhece as pessoas de fato, você vê que tá todo mundo ali com um problema. Porque Aham. na hora de conversar, na hora de se provar para outra pessoa, você é aquela pessoa que tudo deu certo, tudo dá certo, é, nada dá problema, Tudo flui. tudo flui. Quando você tá mal, você esconde. Então, nesse lugar, existe muita falsidade, né? E assim, você acredita no meio dos seus sócios que existem conexões movidas mais por interesse ou é uma conexão de interesse e afinidade? Eu já cometi esse erro algumas vezes, né? De talvez enxergar que alguma pessoa era minha amiga, de fato, e aí você vai evoluindo aquele tipo de amizade, se torna sócio da pessoa, e aí às vezes você acaba descobrindo depois que a pessoa não era tão a sua amiga assim. Então Uhum. já aconteceu isso, mas hoje não existe, é limado, porque com todos esses tombos, né, você começa a aprender e a discernir muito bem as outras pessoas. Uhum. Amizade é aquele tipo de pessoa que, se eu ligar agora, a pessoa vai me atender. Uhum. Isso para mim é amizade. Amizade é a pessoa me ligar às 3 horas da manhã, me pedindo ajuda, eu atender, pegar o carro, sair, descer as escadas da minha casa, sair e ajudar a pessoa. Sim. Isso para mim é amizade. Se eu vejo que eu ainda não faria isso pela pessoa, então ela não é minha amiga assim, entendeu? Ela não é tão minha amiga, ela é meu Ainda tá no colega. campo do interesse, Isso. né? Então, claro, quando você tá num campo empresarial e você precisa ir para cima em todos os aspectos, você precisa conversar com o máximo de pessoas possível. Porque você não sabe, às vezes um colega vai te ajudar a chegar no nível que você quer chegar. Você não precisa ser amigo de todo mundo, Uhum. né? Então,
eu converso com todo mundo, mas nem todo mundo acessa o meu ciclo íntimo, assim. Tem uma frase que eu adoro, que eu aprendi com um paciente, aliás, que é: eu posso acessar todas as pessoas que eu quiser, mas eu não permito que todas as pessoas me acessem. Hum, Eu acho que é sobre isso. É isso é sobre. forte. Eu acredito que eu chego em todos os lugares, se eu quiser. Mas eu analiso bem quem chega perto de mim, sabe? Eu gosto dessa visão. E na real, eu acredito muito que as pessoas elas têm medo de ser seletivas, né? Uhum. Você acredita hoje que o fato de você ser mais seletivo é um combo que te ajuda a chegar onde você quer chegar? Nossa, com certeza, com certeza. Não tem pessoa mais vulnerável e as pessoas que eu mais vi cair ao meu redor assim são aquelas pessoas que dão acesso e permissão para todo mundo. Não existe pessoa mais manipulável do que aquela pessoa que é amiga de todo mundo. Total. Se doa demais. Uhum. Não existe pessoa mais, assim, fraca nesse meio do que esse tipo de pessoa. Então, quando eu vejo alguém agindo dessa forma, aquela pessoa amigaça, né? Tem um ciclo de 50 amigos e ela confia nesses 50 amigos. É questão de tempo, é como se ela estivesse dirigindo uma Ferrari. Ela pode andar e vai indo, mas uma hora ela vai bater e quando bater fica feio. Fica Entendeu? Então a feio. pessoa é extremamente manipulável, ela entra em qualquer negócio. Hoje eu não entro em qualquer negócio, entendeu? Mesmo que seja bom, nem todo negócio é pra gente. Não, não, eu já entrei em negócio assim, zoado, falido, mas porque eu gostei da pessoa, entendeu? E você acreditou. E eu acreditei da pessoa, entendeu? E por muitas vezes eu deixei de entrar em negócios assim, bombados, porque eu não gosto da pessoa, entendeu? Então, eu acho que isso faz muita diferença. Porque você, com as pessoas certas, você vai pra frente. As coisas fluem. Sim. E não tem nada pior do que você trabalhar com pessoas que você não gosta e te enche um saco. Quando eu tô trabalhando com alguém que a pessoa me liga e eu não consigo atender de tão chata que a pessoa é, eu fecho o negócio. Eu rompo, eu faço tudo, entendeu? Porque Sim. tá chato, entendeu? E quando tá chato, eu prefiro não fazer, porque eu sei que vai sair uma merda o negócio Sim. final. E assim, a gente sabe que no início da carreira a gente é mais alavancado. Porque a gente Sim. não tem nada a perder, digamos assim. Uhum. Então você sente que você era mais acelerado e hoje você é menos, ou você continua naquele mesmo acelero de quando você começou? Como que Nossa, eu funciona? acho que todo ano parece que eu acelero mais. Eu trabalhava. Todo ano parecia que eu achava que trabalhava muito e não trabalhava. Uhum. Então, quando você começa a fazer coisa nova, você tem o sentimento de quanto mais eu fizer manualmente, mais eu estou trabalhando. Então, eu falava assim, não, não tem como eu trabalhar mais do que eu estou trabalhando aqui agora. Então, quando eu comecei, eu era assim, eu estou trabalhando muito, eu estou fazendo muita coisa, eu estou me esforçando fisicamente no braço. Uhum. E aí, depois, quando eu comecei a evoluir e eu comecei a experimentar o trabalho estratégico e mental, eu comecei a entender que esse trabalho, talvez, ele é muito pior e muito mais cansativo do Do que o que trabalho braçal. aquele braçal, entendeu? Aquele que eu estava acostumado antes. Então parece que a cada fase eu vou descobrindo novos trabalhos que vão me esgotando cada vez mais, entendeu? Tipo, me sinto mais cansado. Falo, não, aqui agora eu tô na minha alta performance. Sim, Aí talvez daqui a 3 anos eu falo assim, nossa, há 3 anos atrás eu não tava nada na alta performance. Eu tava trabalhando mal pra caramba. sim. Agora que eu tô trabalhando, agora que eu tô trabalhando muito. Então, eu sinto mais ou menos dessa forma. Desde quando eu comecei, que foi há mais ou menos 7 a 8 anos atrás, até hoje, eu venho numa linha crescente de trabalho. Trabalhos diferentes, que no começo eram muito manuais e braçais, e hoje já é mais estratégico. Perfeito. E você acredita que, por exemplo, o fato de você saber o timing de mudar seja importante? Por exemplo, a gente vem de uma era de pessoas, vamos pegar nossos pais, né? A gente às vezes escutava, você vai ter que fazer essa faculdade, às vezes de uma mãe que queria que você ficasse mais seguro, você vai ter que fazer essa faculdade para você aposentar nessa empresa porque vai ser bom.
Você sente que o fator de saber mudar foi algo que te ajudou ou ele atrapalha de certa forma? Pior que eu não sei mudar, foram coisas que aconteceram naturalmente, assim, na minha vida. E eu acho que conforme você vai crescendo, é como se fosse a sua área antiga, ela fosse enferrujando e ficando difícil para você romper. Porque quando você começa a fazer, a ganhar pelo seu trabalho próprio, Sim. imagina, sei lá, vou dar um exemplo muito bom aqui. Imagina que você começa a vender milho. Você está trabalhando conforme o seu tempo. Então você vem com o seu carrinho de milho e você fica lá o dia inteiro no trabalho braçal ali. E você faz R$ 4.000 por mês, Sim. que é em média o que um autônomo consegue fazer trabalhando todo dia. Se esse cara, ele é ambicioso e ele quer ir para outro nível, ele vai ver que não importa se ele vire à noite, não importa que ele fique 24 horas com o carrinho dele de milho, ele não vai passar de R$ 10.000. Ele não vai passar de 8.000. Não importa que tipo de marketing ele faça dentro daquele carrinho, ele não vai passar. Ele fica assim, desse jeito. Forçando. Forçando. Aí ele começa a entender outro tipo de trabalho. Que é ele falar assim, olha, eu já sei como fazer 4.000. Ô fulano, você que tá aqui, você tá querendo uma oportunidade, eu tenho um carrinho aqui e tal, eu te pago R$ 1.500 para você vender esse carrinho. Vender os milhos nesse carrinho. Eu te dou o milho, eu te dou o carrinho. Aí o cara topa. A partir daí, começa a sobrar R$ 2.500 para ele. Sim. E ele começa a trabalhar de outra forma, porque o trabalho dele agora vai ser pegar esses 2.500 e comprar outro carrinho e chamar outro cara e ir escalando. Então, o Perfeito. trabalho dele é diferente. Então, quando você começa a criar empresas, criar negócios, é mais ou menos igual. Você vai se esforçando, se esforçando, se esforçando, até você ver que o seu esforço ele não retorna mais dinheiro. Seu esforço braçal não retorna mais dinheiro. Então você precisa ser mais estratégico e Perfeito. trabalhar em outras áreas obrigatoriamente. Então foi o que eu te falei, não foi eu saber mudar, foi eu fui obrigado a mudar. Obrigado a saber. Obrigado a mudar para eu conseguir evoluir. Então hoje meu trabalho é pessoas, entendeu? Há Perfeito. 2 anos atrás não era. Há 2 anos atrás, meu trabalho não era pessoas, porque eu tinha um negócio só. Aí eu falei, não, eu quero ser multiempresário. Então, se eu quero ser multiempresário, eu preciso de pessoas ao meu redor. Senão, você não vai ser multiempresário. Concordo. E você acha que teve algum sacrifício que você fez ao longo desse tempo que foi algo mais decisivo para você? Ao longo das coisas que você foi fazendo, você mesmo disse, fui obrigado a mudar. Nessas obrigações que você foi abraçando, você sente que teve que sacrificar alguma coisa com esse tempo? Muito. Zona de conforto. Assim, quando você começa a ganhar mais ou menos R$ 40.000 por mês, você entra nessa zona de conforto, que é basicamente você tem de tudo. 40 a 60 mil reais por mês, quando você chega nesse nível, você tem um carro bom, uma casa boa, um quarto bom, uma cama boa. Desse jeito você vive pro resto da vida de uma forma extraordinária sem se preocupar. Quando você quer romper de nível, você precisa sair dessa zona de conforto, você precisa abdicar talvez desse estilo de vida mais tranquilo para um estilo de vida mais agitado. Porque eu poderia hoje parar, sei lá, quando você acumula dinheiro e tudo mais, você pode parar e ficar sem trabalhar. Sim. E você fica extremamente confortável. Eu poderia, sei lá, pegar aqui, ir pra praia, ficar na praia e ficar curtindo a praia o tempo todo. Isso eu enxergo até hoje, é um sacrifício. Você largar esse estilo de vida, largar aquele limbo da classe média, né? Da classe média alta, que muita gente fica, que é confortável pra caramba, pra algo maior. Porque você já se sacrificou para chegar ali. Sim. Então o cérebro mesmo ele te sabota um pouquinho porque Sim, ele ele fala fala, assim, não, você não já tá bom. precisa, cara. Você não precisa. Por que você não fica aí? Por exemplo, às vezes você tá numa casa, você paga lá 20 mil de aluguel na casa.
E aí, para você sabe que para você subir no seu nível de vida, você precisa ir para uma casa de 30. Ou você precisa comprar uma casa top ao lado de pessoas que vão te levar para outro nível. Uhum. O primeiro pensamento que vem na sua mente é: você não precisa disso. Olha a sua casa aí. Sua casa tem 3 andares, 4 andares. Você tá tranquilo aí, pagando pouco, de boa. Você não precisa evoluir. Você não precisa, tipo, se alavancar de novo. Você fica confortável aí, fica de boa. E é justamente nesses momentos que você precisa, talvez. Isso é claro, né? Se o seu objetivo de vida for romper, né? Às vezes Exato. tem pessoa que é feliz. Que tá bom, né? Tem pessoa que tá bom. Tem pessoa que tá bom. E assim, você acredita muito nessa questão de propósito, né? Porque você me trouxe várias vezes essa questão, até quando a gente conversava fora daqui. O que hoje de propósito que fez você ficar desconfortável de novo? O meu propósito, assim, carnal, ele é financeiro. Então, Uhum. eu quero um dia ser bilionário, né? E ele é financeiro. E tem um propósito que eu acredito espiritual, que tem a ver com a área de convergência, né? Então, meu propósito, eu acredito muito que é gravar bastante, Uhum. expor as coisas que hoje eu não exponho tanto. Liderar pessoas, eu acredito que isso tem a ver com o meu propósito, levar as pessoas de um ponto X para um ponto Y tem a ver com o meu propósito. Então, mais ou menos nessa linha. Eu preciso evoluir para que as pessoas ao meu redor consigam evoluir também. Perfeito. E aí a gente tem outros dois pontos muito legais. Você acha que a pessoa entrando nesse jogo que a gente tá conversando, sem fé, ela consegue ter os mesmos resultados que uma pessoa com fé ela consegue? Muito raro, tá? Eu conheço bastante gente próspera, bastante gente que tem dinheiro e, para te falar, 99% dos ricos que eu conheci, eles têm uma fé muito forte, Inabalável, sim. inabalável, assim. é, s- E os únicos que eu conheci que são ateus, digamos assim, eles têm uma fé muito forte neles mesmos. Então a fé ela é muito importante. Então, se for para você ter fé, pelo menos que você tenha fé em você, né? Mas assim, a grande maioria, ela acredita em Deus e tem uma certeza quase que absoluta de que tudo vai dar certo. Quase é um otimismo Um otimismo assim, absurdo. absurdo, de que tudo vai dar certo. Então eu conheço o cara que tava falido, mas ele tava o cara mais tranquilo do mundo. Assim, falido, mas o cara mais tranquilo do mundo. E eu conversando com ele falou, não, cara, que eu tô falido, assim, ele conversando uma paz absurda. Que eu tô falido, assim, tal, não sei como que vai ser minha vida. E depois de 2 meses, o cara se ergueu completamente. Ele sabia que ia dar certo. Ele sabia, tinha Ele certeza. sabia, ele tinha certeza que aquilo não, que aquilo ia passar. E em contrapartida tem pessoas que, pô, perde R$ 1 milhão e acha que acabou o mundo, Uhum. entendeu? Então, tipo, as pessoas mais fortes e os empresários mais fortes que eu conheci têm uma fé inabalável, assim. E você acredita que pessoas com propósitos parecidos com o seu são as pessoas com qual você se une mais? Por exemplo, os seus sócios, eles têm uma visão de ética, de moral e de propósito mais parecida com essa que você tem? Ou é Sim, diversificado? eu me- geralmente as pessoas que eu me conecto para fazer negócios são pessoas mais alinhadas com o que eu acredito Uhum. de vida. Óbvio que a gente lida com bastante pessoas diferentes. Eu tenho amigos em todas as áreas de atuação e dentro do mercado, assim, mas no básico, geralmente eles pensam igual. Então eles valorizam a família, eles são pessoas de princípios,
com propósito, que querem chegar em tal lugar e não param até chegar. Então, eu estou rodeado de pessoas assim, dessa forma. Exato. Eu acho muito interessante a gente trazer esse ponto também, porque uma base forte que a gente tem, que tem até no livro Hábitos Atômicos, eu adoro esse livro, Esse livro é muito bom. ele é Muito muito bom, bom. muito bom. Naquele livro fala sobre o neurônio espelho, naquela parte sobre espelhagem de hábitos, né? E o que que isso significa? Significa que quanto mais pessoas você tem parecidas com esse legado que você quer levar, mais fácil fica de você lidar com eles. Por quê? Vamos imaginar aqui, eu adoro esse exemplo. Vamos imaginar aqui que a gente tem 5 pessoas ruins, digamos assim, ao nosso redor. Eu tô com uma pessoa aqui que é mentirosa, fofoqueira e passa a perna nos outros. Eu tô aqui com uma pessoa que é falsa, que ela dá as costas pra todo mundo pra pensar no dela. Tô com 5 pessoas desse estilo aqui à minha volta. Infelizmente, no seu cérebro, no neurônio espelho, se eu tiver uma pessoa só boa, ela não é suficiente pra pegar essas 5 ruim. Ela te engole. O que que seria necessário pra você sair, e isso muitas vezes ajuda a gente a sair de âmbitos tóxicos de família e de até, por exemplo, lugares ruins de trabalho e tudo mais. Sim, porque às vezes a pessoa, ela, enquanto ela tá junto com a família, ela não prospera de jeito nenhum, ela não ganha dinheiro, mas ela Exato. sai da casa dos E pais, ela fica melhor. às vezes sai daquele ambiente tóxico, às vezes tá convivendo com uma, duas, três, às vezes até 4 pessoas assim extremamente tóxicas, ela não consegue subir. Exato. E aí, qual que é a média para essa pessoa crescer? Ela precisa do dobro de pessoas. Por que o dobro de pessoas? Vamos colocar aí que até 4 pessoas ruins. Eu preciso de 8. 4 só para eu igualar o nível tóxico da minha casa. E mais 4 só para me tirar do buraco. Então, criar redes de apoio como você cria é onde a gente consegue utilizar o neurônio espelho, que ele se espelha na maioria, e aí a maioria realmente ela é saudável. E aí é onde a gente consegue ter evoluções com sacrifícios significativos e ter propósito e interesse interligado, né? E você acredita que, na real, você já teve que dispensar pessoas da sua vida, da sua convivência, até familiar, que eram um pouco mais tóxicas? O que que você acredita que era um pouco mais... Como que é a palavra? Tem aquela palavra escasso, né? Uhum. Como que você fez? A sua família, ela tinha um jeito de lidar com a escassez? Não. O seu pai, ele tem uma visão diferente. Mas como que foi lidar, sair desse local? Eu acredito que a escassez, principalmente aqui no Brasil, ela é praticamente enraizada em todas as Uhum. famílias, né? Todas as famílias. E muito por conta da falta, né? Sim. Quando uma família ela veio de uma pobreza assim, ela tende a ter uma escassez muito forte. Acho que a pessoa mais escassa que eu conheço assim deve ser o meu avô. Assim, mas por quê? Porque ele viveu condições diferentes, Sim. né? Aí o meu avô ele passa essa escassez para minha mãe, que passa essa escassez para mim, e tudo vai, né? Então eu acredito que é muito difícil alguma pessoa, a não ser os herdeiros da vida, assim, ela crescer numa família sem escassez nenhuma, né? Se eu acho que se eu virar pro meu avô e falar quanto que eu gasto de aluguel, ele surta comigo, entendeu? Ele vai ficar puto. Porque para ele é inconcebível isso. É um absurdo, né? E teve alguma crença de escassez que ficou um tempo ainda com você, que você precisou tirar da sua vida? Ou quando você se desprendeu dessa questão de vô, de mãe, foi mais fácil? Uma coisa que sempre continuou comigo e eu vejo muitas pessoas fazendo a mesma coisa é eu não comprar coisas novas. Assim, eu sempre tive o costume de comprar coisas usadas Ok. por outras pessoas, né? Então, uma das coisas que eu me desprendi, eu comecei a pensar em comprar coisas novas. Porque no passado eu pensava assim, vou comprar um carro usado. Vou comprar uma prancha, vou comprar uma prancha usada. Isso é, querendo ou não, a sua mente falando que você, pô, não merece uma coisa nova. Às vezes é coisa louca. Às vezes a diferença de preço é minúscula. Sim. Mas não é a questão do preço.
É questão de como você tá enxergando aquilo tudo. É como se a sua mente ela estivesse te falando assim, ó, seu lugar é aqui. Seu lugar não é o cara que compra. Então, esse tipo de coisa eu comecei a largar, né? E por conta disso, desse negócio de quando eu comecei a comprar coisa nova, se essa coisa vai estragando com o tempo, você vai tentando arrumar. Então, por exemplo, eu já comprei tênis que eu ficava colando com Super Bonder. Ele estragava e eu ia lá e pegava o Super Bonder e colava. E aí ele estragava de novo, eu colava com o Super Bonder, ficava feio, né? Esse tipo de coisa que hoje eu parei, né? Mas por muito tempo tava na minha cabeça Foi o mais duro, assim, de e tirar. mesmo tendo muito dinheiro. Eu colava com o Super Bonder o tênis, entendeu? Teve alguma coisa que você comprou que você falou, agora eu me desprendi dessa merda? Ou foi consecutivamente? Você foi só se desprendendo da ideia? Uhum. Eu acho. Eu acho que foi recentemente, quando eu comprei uma prancha nova. Comprei uma prancha nova agora. Uhum. Tipo assim, eu sempre tive o costume de comprar usado real, real mesmo. E recentemente eu tô começando a me desprender desse tipo de coisa. Perfeito. Aí eu comprei a prancha. E aí a gente entra em algo mais polêmico, que é, se você tivesse nascido em alguma outra realidade, sendo um cara, muitas vezes, sem esse pai que te ajudou, sem essa visão. Porque o fator idade que você tem, ele é o que impressiona as pessoas. Entra naquela questão de respeito que a gente Uhum. conversou, né? Você sente que você teria chegado no mesmo lugar com a mesma rapidez? De forma alguma. Assim, uma pessoa que cresce sem pai, hoje, ela tem muito menos chance de ficar rico um dia. Uhum. Então, uma pessoa que cresceu com ausência paterna, e a ausência é tanto o pai que foi embora, ou o pai que até mesmo tá ali, só que ele tá ausente, Afetivo, né? afetivo, ele vai te atrasar. Então, a pessoa que tá sem pai, ela precisa estudar o dobro. Uhum. E eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvida. Então, eu vejo assim que eu ter tido o pai presente, ter tido um pai que me mostrou o caminho certo, não mudou pouco, mudou tudo. Mudou tudo, tudo. E quando eu vejo. Por isso que eu acho tão importante as pessoas que cresceram sem esse âmbito familiar, elas terem alguma figura paterna. Nem que for, pô, professor de jiu-jitsu. Precisa. Precisa ter, porque a falta de uma pessoa para te mostrar o caminho, ela faz toda a diferença, né? Isso. Toda a diferença. E fora outros âmbitos também. Meu pai não era só o meu pai. Né? Meu pai que me ensinou a empreender também. Então, tipo, tem a questão do pai presente e tem a questão do pai ótimo presente. Uhum. Entendeu? Que ele se esforça. Isso, que te treina. É chato, entendeu? Tipo assim, meu pai, quando eu tinha 12 anos, meu pai me levava pra loja de instrumentos dele pra varrer o chão. E eu com certeza devia varrer tudo errado. Isso é chato. A gente sabe. Isso é chato. Leva tempo, entendeu? Até você ver todo aquele treinamento retornar assim, e começar a dar certo, a criança começar a entender responsabilidades, esse tipo de coisa demora. Então, é um trabalho. Sim. Então, eu acredito que não. Não teria chegado e muito menos essa rapidez. Nunca. E assim, é muito engraçado a gente olhar, porque culturalmente, o pai, ele no inconsciente, até se a gente for olhar pra psicanalítica, o pai, ele é a referência do vai lá e faz. Uhum. Então, vamos supor, tanto você falou do afetivo desregulado e da questão até materna, que é, vem aqui, você fez cagada, vai dar tudo certo porque eu tô aqui. Se um dos dois, ele é referenciado errado, a criança, ela se torna procrastinadora, ela acaba tendo problemas com a fé dela mesma, tipo, como que eu chego no lugar, por que que eu chego no lugar, e ela até pode fazer dar certo, mas ela vai acabar sentindo que esse dar certo que ela tá fazendo é o mínimo. Ah, eu Uhum. acertei, mas tá bom. Vamos para o próximo passo. Ou nem tá tão bom assim quanto eu achei que estaria, porque eu não tenho ninguém para me acolher. Então, sempre que a gente tem esse ambiente escasso em casa e tóxico, o ideal é a gente começar a trabalhar com a troca dele. Por exemplo,
Eu sempre falo para os pacientes que é muito importante tirar pai e mãe de pedestal. Porque quando a gente é criança, a gente tem o pai e a mãe com necessidade. Então, minha mãe, ela me nutre. O meu pai, ele tá aqui porque eu preciso dele. Quando eu fico adulto, eu tenho que ter um pai que, na real, eu tenho afinidade, não necessidade. E aí a gente tem adultos hoje que, infelizmente, ainda têm a necessidade e não a afinidade. Então, eu não tô perto do meu pai porque se ele não fosse meu pai, ele seria meu amigo. Eu tô perto do meu pai porque eu preciso do dinheiro dele, do que ele faz pra mim, do que ele me ajuda. E aí é o outro oposto. Então, eu também não tenho. Mas quando tenho, eu uso dessa forma. Então, quando a gente tira o pai do pedestal, você dá. O ser humano, ele é assim, ele gosta de controle, ele vai colocar outra pessoa no pedestal. Porque a gente tem isso. Pode ser Deus, pode ser essa figura paterna de Deus, pode ser uma figura materna da Nossa Senhora, pode ser qualquer outra coisa, pode ser espiritual. A gente vai colocar alguém num pedestal, porque é a pessoa que vai guiar a gente. Só que quando a gente vira adulto, a maioria das pessoas que eu conheci que são infantis são as pessoas que ainda não tiraram esse pai do lugar ou essa mãe do lugar de necessidade e colocaram eles num lugar de afinidade. Então, meu pai hoje ele é meu amigo. Ele é meu colega. Eu chamo ele para um churrasco. Mas eu não fico, por exemplo, putz, pai, preciso de dinheiro. Preciso disso, eu preciso daquilo. E é polêmico. Porque a maioria das pessoas vai pegando essa visão do pai e da mãe até eles ficarem idosos, mas é onde é a troca, né? Você precisa ser amigo das pessoas. E aí é onde eu vejo as pessoas com dificuldade em amizade. Porque não faz amizade com o próprio pai, com a própria mãe. Ah, mas Helena, minha mãe é tóxica, meu pai é tóxico. Tudo bem. Então é saber tirar do pedestal para pelo menos você saber lidar com esses problemas, né? Sem te afetar, digamos assim. E assim, quando você chegou onde você chegou hoje, você acredita que seu pai é seu amigo? Muito, 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 muito. Hoje em dia, eu sento para conversar. A pessoa que eu mais converso e falo sobre negócios assim é meu pai. Até Então, hoje. até hoje. E é a única pessoa que sabe de tudo. Então, eu sento e converso com meu pai assim, de ficar tempos. Falar assim, ó, isso aqui tá dando certo, isso aqui tá dando errado. Putz, pai, ó, deu ruim aqui, vou ter que fazer dessa forma. É, perdi aqui, ganhei aqui, tá dando certo assim, tá dando certo assado. A gente vai conversando. Então, é a pessoa que eu mais converso. Ele tá, com certeza, nessa linha de amizade, assim, muito. E eu acho que é a melhor parte, né? Quando você Também acho. chega nesse nível de conversar com seus pais, tanto pai quanto mãe, em um nível de amizade, você entendeu tudo, Uhum. né? Seja, tipo, você já cresceu, né? Exato, eu concordo. E hoje, se a gente for olhar para o Mateus pequenininho, o que você diria para si mesmo se você se encontrasse hoje com 10, 15 anos, que era aquela época que você estava bebendo mais, ateu? O que você gostaria de dizer para si? Hum, Na época que eu tava bebendo mais, talvez seja na época de 18 anos, mais ou Uhum. menos, né? Ah, tentando pensar em alguma coisa que eu me arrependo. Tipo, porque é óbvio, né? Depois que a gente cresce, a gente vê que muitas coisas não deveriam ser daquela forma. Eu não deveria beber daquele Sim. jeito, eu não deveria festejar, eu não deveria tal. Acho que não precisa nem ser o Hum, arrependimento, mas pode ser algo que você gostaria de ter escutado. Uhum. Gostaria de ter escutado. Quando eu tinha de 10 a 15 anos. Quando eu tinha de 10 a 15 anos, eu falaria pra eu me aproximar mais do meu pai. Uhum. Porque era uma época que eu via ele poucas vezes, meu pai e minha mãe são separados, né? Então eu falaria pra eu me aproximar mais do meu pai. Acho que ele ia me ajudar bastante. Que interessante, porque foi a mesma época que você ficou ateu, começou a Uhum, beber e estava mais distante do seu pai. uhum. Aí casa com aquela ideia da Sim, visão paterna sim. ausente, né? Uhum, E bom, para quem tá de fora, uma das lições que eu mais pude ver hoje com o seu crescimento
né? Seja numa visão de pessoal, emocional, é que a gente precisa aprender a transformar defeitos em qualidades. Pô, Igual a gente conversou no início, as pessoas colocam o milionário como se ele fosse intangível, inacessível ou muito difícil. E aí é onde a gente complica as coisas. Você acredita que hoje o fato de você descomplicar as coisas seja um fator muito decisivo? muito. Cara, eu falo muito sempre, né? Que estranho. É porque a gente tá concordando, então Com tá fazendo certeza, com sentido. certeza. Quando você, começa a crescer, porque nem eu falei lá no começo, você começa a enxergar as pessoas que são tudo iguais assim, né? Tipo, tem todos os mesmos defeitos, né? Exato. Conheci, pô, de pessoas muito grandes assim mesmo, que, cara, são tem defeitos até piores do que os meus e estão ali. Eu acho que a linha é exatamente isso que você falou, de a gente começar a transformar e pensar nos nossos defeitos não com ódio enorme. Acho que isso afasta de você crescer, mas sim olhar para seus defeitos com certo amor também, certo respeito, ver que dentro dos seus defeitos tem muita coisa que, que também vira uma qualidade, se Exato. você souber usar bem, né? Exato. Por exemplo, a preguiça que você me trouxe, se a gente usar ela de um jeito De uma legal, forma boa, né? exato, ela vira um jeito de você O Bill automatizar Gates, as ele fala coisas. isso. O Bill Gates, ele fala que ele prefere contratar pessoas preguiçosas, porque as pessoas preguiçosas geralmente constroem atalhos que as outras pessoas Não constrói. não construiriam. Então, o ser humano, ele só saiu de caminhar com os próprios pés para um cavalo porque ele era preguiçoso. Exato. Ele só saiu de um cavalo para um carro porque ele era preguiçoso. Ele só saiu de um carro para um avião porque ele era preguiçoso, não queria Precisava pegar um. facilitar. Facilitar. Então, se você começar a usar a sua preguiça para te alavancar, você com certeza vai mais para frente. E eu gostei muito no início, quando você me disse, Helena, vai ser legal, mas eu não sou uma pessoa muito interessante. Uhum. E eu gosto disso pra galera que tá de fora, porque é sobre isso. A maioria das pessoas que tem muito sucesso são pessoas que fazem o básico bem Bem feito. feito, com certeza. E você não ser interessante não significa que a gente não é interessante. É que hoje as pessoas, o que elas têm de interessante é um escopo muito alto. Então vamos supor, o que eu vejo de interessante hoje, vou usar um exemplo muito grotesco, a Virgínia. Pessoa que, Hum. então, essa pessoa é uma pessoa interessante. É uma pessoa que gasta muito É dinheiro, é polêmica, polêmica, ela tá no coisa meio, diferente, né? foi na CPI dos negócios, é uma pessoa que tá na lei. Tá sempre na notícia, tudo. Exato. Então, na real, isso não é interessante. Igual a gente brincou também, né? Não existe. Tem polêmica que não é boa, né? Então, acho que a gente fecha muito bem, tá finalizando esse ponto e esse quadro, pensando o não interessante, o básico bem feito, ele é o que te leva mais longe do que o polêmico demais, né? Fechar dessa forma. E como que você se sentiu em uma sessão de terapia? Com a guarda baixa, Pô, digamos muito assim. legal, muito mesmo. Assim, é interessante conversar com uma pessoa que entende mais da mente humana, assim. É interessante demais. E algumas perguntas que fazem que talvez você leve um tempo para cair a ficha e pensar. Eu acho que muita gente que estiver assistindo vai pensar nisso, né? Tipo, A nossa ideia é que as pessoas fiquem também ver pensando. isso, levem a mesma pergunta e pensem, né? E às vezes pergunta que até te deixa sem saber o que responder, né? Isso é Isso. muito forte mesmo. Eu achei bem bacana, curti bastante. Que bom. Eu gosto da crise existencial, porque na real a gente evita ela. Uhum. Por muitas vezes a gente fala, putz, eu não quero entrar na crise existencial, eu não quero ter crise de ansiedade. Sendo que se eu tô sentindo, é porque tá normal. Se eu não tivesse sentindo, é que seria grotesco, né? Uhum. Então, por exemplo, hoje a gente tá entrando com a Mia, que é a nossa parceira de inteligência emocional que a gente tá criando. E ela tá aí justamente para indagar as pessoas nas mesmas coisas que a gente indagou hoje. Até onde o seu passado ele foi útil ou não. O que a Uhum. gente deixa para trás e o que é o Mateus e o que é a história do Mateus.
pra gente se desprender dos dois, porque tem coisas que às vezes a gente não divide. Ah, eu tô cansado, eu tô exausta. Não, isso são suas emoções. Quem é você? E hoje, pra gente também finalizar essas perguntas com chave de ouro, quem você sente que você é, Matheus? Eu sou um menino sonhador, uma criança sonhadora que só quer fazer que tudo dê certo. Eu sou uma pessoa que ama as pessoas ao redor e que ama sua família. Acho que é isso. Perfeito. Você de casa, a minha pergunta pra você essa semana é: quem você está se tornando? E como que você coloca hábitos na sua vida, na sua rotina, para que cada vez mais você chegue perto dos seus objetivos? Assim como o Matheus, que transformou os defeitos dele em qualidade e os problemas dele em solução. Então, se inscreve aqui, assiste de novo, manda para aquele amigo que está precisando de uns tapas na cara, porque a gente teve perguntas um pouco ácidas aqui hoje. E mandem mensagem pra gente, sugestões, a gente vai adorar ver os seus comentários, a inscrição de vocês e o like pra gente. Matheus, muito É isso, obrigado. maravilha. Seja muito Eu bem-vindo que para agradeço. retornar, viu? A gente está muito feliz de ter você aqui. Obrigadão. Prazer aí participar com vocês. Até a próxima, pessoal.